Boa noite, igreja. Amém? Todo mundo bem? Nossa, chovendo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração. Fiquei com a missão de trazer mais uma palavra. E assim como eu creio que essa palavra falou bastante comigo, creio também vai falar bastante com vocês. Amém? E escolheram o melhor lugar para estar e iniciar a semana, que é na casa do Senhor, Não tem lugar melhor para estar. E na hora que o louvor estava... Não sei se vocês conseguiram assimilar essa música, mas quando eu ouvi aquele louvor, como Maria, de primeira vez, eu só fiquei com esse trechinho na minha cabeça, não sei vocês. Mas eu de início, rapaz, que louvor assim diferente, De início, mas depois eu fiquei a semana inteira, como Maria. Não sei quem em casa também ficou. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Então, assim como o pastor, ele trouxe um exemplo na oferta sobre Davi, tá bom? Também vamos falar agora sobre Davi. Aprender um pouco mais sobre Davi em um determinado tema, bom? E a palavra de hoje tem como tema a vitória sobre o desânimo, amém? Então nós vamos aqui aprender a como vencer o desânimo, entender esse desânimo e através do exemplo de Davi, como que a gente consegue realmente vencer. Então um dos desafios que todos nós teremos de vencer em nossa vida é o desânimo. Estou me referindo àquela sensação de prostração, de debilidade física, fraqueza, abatimento, moleza, que tira todo o prazer da vida. Não sei quem já teve essa sensação de desânimo, que você não quer fazer absolutamente nada. Você quer só ficar em casa, sem fazer nada. Ou quando você faz alguma coisa, isso não te dá ânimo em nada. Você vai para o serviço no automático, vai para a escola no automático, vai para a faculdade no automático. Isso mostra o quê? O grande desânimo que às vezes acaba sobressaindo sobre nossa vida. Mas o objetivo de hoje é justamente aprender a eliminar esse desânimo sobre nós. Amém? As coisas, elas continuam acontecendo ao nosso redor, mas a gente simplesmente se torna indiferente a tudo, As coisas estão acontecendo, estão fluindo, e a gente não flui, não tem nenhuma reação positiva às coisas que estão acontecendo. E esse desânimo, ele vem com alguns motivos, por alguns motivos. Quando as batalhas se tornam mais longas do que esperávamos. Então, quando que a gente desânima? Quando acontece determinadas batalhas que perduram por muito e muito tempo, em que você tenta e não consegue, você tenta e não consegue, almeja e não alcança. Então, quando isso vai se repetindo tantas e tantas vezes, uma das consequências é essa, a gente o quê? Desanimar. Um outro motivo é, as dificuldades parecem extremamente grandes. Sabe quando tem aquela dificuldade que você olha o teu tamanho, você olha a dificuldade e diz, não tem como, não consigo, está demais para mim. Essa é a hora que a gente deve lembrar de quem a gente é filho. A gente é filho do Senhor que pode todas as coisas. Então, se há dificuldade em que você está aqui, a dificuldade é que o Senhor é muito maior para poder combater qualquer dificuldade sobre nossas vidas. Então, mas esse também pode ser um motivo de gerar desânimo para nós. Outro motivo é se esforça bastante, mas parece que nada acontece. Não sei quem já teve essa realidade, de ficar se esforçando, mas nada acontece. Quero muito passar num concurso, quero muito passar na faculdade, estou estudando aqui um ano inteiro. Às vezes você tem um dia para que seja a diferença e você consiga a sua aprovação e infelizmente nesse dia você não consegue o êxito. E aí, querendo ou não, bate o desânimo. Será que é realmente isso para a minha vida? Será realmente que meu sonho é esse? Será que eu vou alcançar? Será que eu sou capaz? E a gente tem aprendido que não é essas palavras que vão definir a nossa vida. Pelo contrário, é a capacidade que Deus já determinou sobre a vida de cada um de nós. Então, se Ele determinou um sonho para você, esse sonho vai ser cumprido. No nosso tempo? Não. No tempo de Deus. Amém? E um outro motivo também são variados, Vários motivos que podem ser porta para o desânimo. Então, se você tem sofrido essa fadiga na batalha, o resultado tem sido o desânimo e o cansaço. Abre para mim lá em Gálatas 6:9, por favor. Gálatas 6:9. Diz o seguinte, lá em Gálatas 6:9. Está mesmo? Tá. Diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, pois no tempo próprio, o que acontece? Ceifaremos ou colheremos, se não desfalecermos.
Então, isso daqui é muito pesado até muitas vezes. Porque você olha, e não nos cansemos de fazer o bem. Você olha para a sua realidade e diz, mas é só isso que eu faço. Eu só estou fazendo o bem. Mas parece que nada acontece. Mas o versículo deixa claro que a gente não deve se cansar de fazer o bem. Porque no tempo certo a gente vai colher. A gente vai ceifar aquilo que a gente está plantando. Se você está plantando o bem, você vai colher o quê? O bem. Né? É uma lógica muito clara isso. Então, você tem feito a coisa certa, mas não tem visto os resultados certos. Parece que tudo aquilo que fazemos não faz nenhuma diferença. Mas o Senhor diz, não se canse, você vai colher. Então não se canse, realmente persista, porque o Senhor diz que você vai colher no tempo certo, a colheita vai vir. E você vai olhar o que você vai colher e vai pensar que eu não plantei nem tudo isso e olha o tanto que eu estou colhendo. Isso é a graça de Deus, né? Você está plantando aqui o bem e lá na frente, quando você for ver o resultado, está maior do que você imaginava, maior do que aquilo que você plantou. Poxa, eu alcancei a minha bênção, mas a minha bênção veio com um bônus, com outro bônus, com outro bônus. Isso é a graça de Deus sobre nós, amém? Então hoje eu quero encorajar você a dizer que o tempo da colheita está chegando, amém? Amém. E para aquele que vai sair daqui com a fé no Senhor, poderão até dizer que o tempo da colheita ele já chegou, né? Nem deixa para frente não, diz logo, o tempo da colheita já chegou, o tempo que eu quero receber aquilo que eu plantei como bem, já está na minha vida, eu só preciso tomar posse e usufruir de tudo aquilo, amém? Então a exortação feita em Gálatas é para que não nos cansemos. Isso nos indica a sugerir que o cansaço da alma é diferente do cansaço físico. Tem vezes que você, por trabalhar, é natural que a gente se canse fisicamente. Mas o cansaço da alma, esse sim é uma escolha. A gente estava na célula comentando sobre questões de crianças e tudo mais, lembrando o nosso tempo de infância, em que o maior dilema da nossa vida era o quê? Qual canal que a gente vai assistir desenho, né? Qual é o canal que eu vou assistir? É nesse ou é nesse? Escolher o horário, escolher o desenho. E infelizmente, algumas crianças hoje em dia, elas estão atraindo problemas para a sua vida que não é no tempo delas. Elas estão se cansando de coisas que não eram para estar cansadas. Elas às vezes não estão nem cansadas fisicamente, mas se você for perguntar para elas, é um desânimo, é um negócio que não quer fazer nada, não quer sair da cama, não quer sair da tela de um celular. Isso são o quê? Consequências de um cansaço da alma. Então dá para perceber que você pode estar cansado fisicamente, mas a sua alma não está cansada, a sua alma ainda está animada no Senhor. Mas quando as duas coisas acontecem, o cansaço físico e o cansaço da alma, várias e várias consequências acabam acontecendo sobre a nossa vida. Aí surge às vezes ansiedade, surge depressão, enfermidade sobre a nossa vida, e não é isso que o Senhor quer. Ele sabe que quando Ele entrega para você uma bênção, um trabalho, uma faculdade, vai gerar um certo cansaço, mas você não deve pautar esse cansaço físico no cansaço da alma. Pelo contrário, você deve exercer a fé dentro do Senhor, dentro da presença dEle, e usufruir da melhor forma, e isso não vai dar o cansaço que você tenta colocar sobre sua vida, mas que está repreendido em nome do Senhor Jesus, amém? Então, isso ocorre quando nos permitimos ficar cansados, por deixarmos que certos tipos de pensamentos encham nossa mente. São vários e vários pensamentos que às vezes assolam, como eu citei. Se você tem um sonho de passar numa faculdade, num concurso, quando você faz a prova em determinado ano e não passa, automaticamente, eu acho que eu não sou capaz, eu não sirvo para isso, eu acho que não era realmente para mim, eu vou procurar outra coisa para a minha vida, sendo que se o Senhor determinou, vai acontecer. Tenha fé no Senhor, mesmo que a batalha pareça ser grande, mesmo que os empecilhos possam vir a surgir, porque eles realmente surgem, mas você tem um foco, você tem uma fé, e se essa fé for colocada verdadeiramente no Senhor, não na sua capacidade, não dizer que eu estudei tanto esse ano, eu não descansei em nenhum momento. Por isso que às vezes, alguns que fazem faculdade, quando vão me falar, eu sou realmente contra o fato de que quando você tem esse sonho, às vezes uma coisa que você tem, quero passar num concurso ou uma faculdade, você precisa, querendo ou não, de maior tempo. E às vezes o maior tempo que você tira é o tempo de quê? Da obra de Deus.
Na mesma hora, poxa, eu quero passar nisso aqui, o que eu tenho que fazer? Olha, eu vou deixar de participar disso, eu vou deixar de participar daquilo outro, porque eu tenho um foco. Sendo que quando a gente está nessa caminhada do Senhor, Ele não quer que a gente se afaste dEle no processo. Ele quer que a gente esteja ainda mais com Ele dentro desse processo. Então não é se afastar que você acha que o tempo que eu vou estar perdendo estando na obra, eu vou estar ganhando em busca do meu objetivo. Isso é você confiar o quê? Em você mesmo. Isso é você confiar na sua justiça própria. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você confie nele. Então, se você está com o objetivo, não, eu quero passar em determinada coisa, eu quero conseguir uma aprovação na faculdade, no concurso, se apegue ainda mais à obra do Senhor, se dedique ainda mais, que a recompensa vai ser a sua aprovação. Porque aí você vai dizer, não foi por mim, porque eu nem estudei o suficiente. E aí é a comprovação da graça de Deus. Porque na hora que você estuda bastante e por algum motivo não passa, a justiça própria cai logo sobre você e você diz, viu? Não sou capaz, não dá. Viu o tanto que eu estudei e mesmo assim eu não passei. Então que a gente realmente possa eliminar essas ações da nossa vida e confiar verdadeiramente no Senhor. Amém? Então esses certos pensamentos, eles podem sair do nível de somente cansaço e ir, como Paulo diz, para o desfalecimento se não for corrigido. Abre para mim lá em 1 Samuel 31, por favor. Vamos contar um pouquinho da história aqui de Davi. É um episódio até conhecido. Vai do 1 até o 8. Diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele queimado. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou em quem? No Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: perseguiu, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Então, nesse tempo aqui, esse trecho, só contextualizando, Davi, ele estava fugindo de Saul, que estava perseguindo, e ele foi estar em Gate, que é uma terra dos filisteus. E aí ele estava até justamente com aqueles que eram contra. E aí os filisteus, eles não estavam gostando dele, né? Não gostavam da presença dele, não queriam que ele participasse da batalha e disse: olha, manda ele embora, manda ele voltar lá para a terra dele. E aí foi justamente quando Davi retornou e encontrou essa destruição que tinha praticamente dizimado toda a sua cidade, levado as mulheres, os filhos e também aqueles idosos. Então Davi ainda não era rei. E apesar da promessa de Deus, através do profeta Samuel, que ele seria rei, as circunstâncias estavam fazendo parecer que essa promessa nunca ia chegar. Então aqui é um relato, imagine, ele tinha como promessa ser rei. E o que estava acontecendo com alguém que ia ser rei? Estava fugindo para não morrer. Daquele que mais para frente a gente vai ver que ele ajudou e mesmo assim, ajudando, estava tentando matá-lo. E a gente vai ver em mais alguns trechos sobre a importância que Davi teve de priorizar
o Senhor, mesmo no momento de dificuldade. Porque esses momentos de dificuldades vão surgir na nossa vida, mas Davi, ele trouxe uma chave, como o pastor gosta de falar, uma chave espiritual muito grande, de como lidar com essas situações. Mesmo que a dificuldade se perdure por muito tempo, mas ele trouxe essa chave espiritual. Então a gente vai ver alguns pontos que precisamos entender sobre o desânimo para saber lidar com ele. O primeiro ponto é, o que produz o desânimo? Coloca para mim aí no verso 4, por favor. Em 1 Samuel 34. Diz o seguinte: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Então, um dos primeiros pontos, chaves, quando a gente fala do que produz o desânimo, é uma reação de desespero, como justamente retrata nesse versículo. Esta é provavelmente a resposta mais comum na crise. É absolutamente normal chorar, ainda mais em situações assim, mas não podemos nos deixar sobrecarregar pelo desespero. Isso drena a nossa energia. Então aqui foi um exemplo. Eles choraram tanto até não terem mais força. Então choraram demasiadamente, choraram bastante. E essa daqui é uma das reações mais comuns quando a gente está desanimado. É o quê? Chorar. Você chora às vezes com tudo. Chora com uma situação que se assemelha à sua. Chora quando você vê alguém usufruindo daquilo que você queria usufruir. Então são vários motivos que você acaba o quê? Chorando por gerar esse desânimo. Então essa reação de desespero, como foi esse exemplo aqui, foi porque eles viram a situação e começaram a se desesperar, e se desesperaram, levaram nossas mulheres, levaram os nossos filhos, levaram todo mundo daqui. Então é natural o desespero quando a gente passa por algumas situações em nossas vidas. Então, se alimentarmos o desespero, ele pode se tornar uma autopiedade, que é uma pena de si próprio. Pensamentos que só para você nada dá certo. Não sei quem realmente já refletiu sobre isso e pensar que não, só para mim que nada dá certo. Não, eu já tentei tanto, já tentei isso, já tentei aquilo outro e parece que nada dá certo. Olha aí, fulano de tal conseguiu e só eu não consigo. Todo mundo passa por dificuldades, Você que acha ser aquele alecrim dourado, que não, olha, só comigo que isso acontece. Não, com todo mundo passa dificuldade, todo mundo passa por momentos de circunstâncias difíceis, mas a decisão certa é seguir e confiar totalmente no Senhor, porque quando a gente confia, a gente entrega tudo para Ele, e é Ele quem vai trabalhar em nosso lugar, e a nossa função vai ser o quê? Somente descansar no Senhor. Ele não pede muito, ele pede que você descanse, entrega para mim e eu vou simplesmente fazer no seu lugar. Olha que coisa linda, mas mesmo assim a gente quer usufruir, quer trabalhar, quer se esforçar, mas não é isso que ele quer que você descanse. Jefferson, é descansar realmente da forma literal, só ficar sentado, deitado? Também não é dessa forma. Mas é descansar a sua alma, descansar o seu espírito, porque aí sim, existem momentos que quando tem essa fadiga, esse cansaço físico, mas quando você ainda está animado, quando você ainda está com uma alma assim realmente reanimada no Senhor, você vai e busca. Um exemplo disso é quando a gente está trabalhando no encontro. É normal a gente estar cansado, mas a gente se anima bastante no Senhor quando a gente vê os resultados acontecendo. Então que a gente possa sempre priorizar o Senhor em nossa vida. Mesmo que as situações aconteçam, mesmo que aconteça um desespero, mas confie no Senhor, porque Cristo é a solução para todos os problemas. Você pode dizer que eu vou colocar a questão que eu estou vivendo nas mãos do Senhor, mas será que Ele realmente vai fazer? Será que Ele realmente consegue? Nunca pensem que Deus não pode operar um milagre, por mais impossível que ele seja, porque Ele vai cumprir. Nunca coloquem limites em Deus. Coloque às vezes limite no que você pode fazer, mas em Deus coloque algo sobrenatural, um limite que não tem comparação, porque Deus é Deus. Amém? Um segundo ponto que produz o desânimo é procurar alguém para culpar. Coloca aí agora, pula para o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Então os homens que acompanharam ele estavam começando a criar o quê? Uma culpa. Olha, isso aqui só aconteceu porque a gente saiu.
Não deixou nenhum homem aí, foi todo mundo contigo. Estavam todo mundo o quê? Desprotegidos. Então, às vezes, a nossa atitude é o quê? Encontrar um culpado. Então, foi tudo culpa de Davi. Culpar os outros é uma manifestação de justiça própria. Pois como eu sou muito bom, eu não mereço isso. Esse problema só pode ter acontecido por culpa de outro. Então, ou você diz que eu sou muito bom, ou você diz, não, eu não sou tão bom assim. Mas mesmo assim é o quê? Justiça própria. Você está olhando somente para si. Então, culpar os outros, não culpe família, não culpe trabalho, não culpe escola, não culpe sua vizinhança, não culpe nenhum desses elementos ou ambiente onde você está inserido. Porque no final das contas, se você culpa qualquer um deles, você está culpando o Senhor. Você, querendo ou não, está culpando a família que o Senhor te colocou. Você está culpando a escola que o Senhor te abençoou para você estar, a faculdade, o trabalho. Então não murmure, não reclame e realmente confie no Senhor. Não coloque culpa naquilo que você não consegue alcançar e diz, o culpado foi isso. Eu não consegui por conta disso. Eu não consegui crescer mais por conta da minha família. Sendo que isso não é impedimento para você crescer. Não é impedimento para você avançar. Porque o único que pode realmente fazer com que você avance e prospere, mesmo olhando as circunstâncias, dizendo que não, é o Senhor. Amém? Então que realmente a gente confie nele. Então essa questão de culpar não foi só nesse exemplo de Davi. Desde lá do início da Bíblia, Adão ele disse, a mulher que me deste, ela me deu do fruto. Quando entramos nesse jogo de culpar, a gente culpa todo mundo. A gente tira a culpa da gente e coloca sempre a culpa em outro ou em determinado ambiente. Então não coloque culpa, realmente confie no Senhor. Amém? E o terceiro ponto do que produz esse desânimo é encher-se de raiva e amargura. Coloca aí novamente no versículo 6. E aí um dos motivos, né, é raiva e amargura. O que eles queriam fazer com Davi? Apedrejá-lo, né? Imagine essa atitude de apedrejar, é uma atitude porque eles já estavam com muita raiva, né? Imagine a raiva que eles estavam, porque Davi tirou todos os homens de lá, todo mundo estava desprotegido, e aí infelizmente levaram suas mulheres, levaram seus filhos. Então Davi ele poderia de fato também se encher de amargura contra Deus, mas ele agiu de uma outra forma. Os seus irmãos, primeiramente, eles os desprezavam. E o que Davi fez? Ele foi lá e ao invés de reclamar, ele foi cuidar do rebanho do seu pai. Então ele podia muito bem reclamar, poxa, meus irmãos aqui estão tudo me desprezando, eu realmente vou criar briga, eu vou criar contenda, eu vou criar discussão, porque isso aqui é inadmissível, porque somente comigo. Mas o que ele fez? Tomou uma outra atitude, foi cuidar do rebanho do pai. Em outro momento também, Davi, ele tocou a harpa para Saul se sentir aliviado da opressão maligna. Mas como pagamento, o que Saul fez? Tentou matá-lo. Então Davi estava ajudando Saul e no final das contas, o que Saul queria fazer? Matar ele. Mas mesmo assim, agiu de outra forma. Ele só fazia o bem, mas recebia o mal como resposta. Ao invés de desanimar, ele continuou orando ao Senhor. Então quando ficamos todo o tempo pensando em quão injusta é a situação, nós perdemos a nossa fé, perdemos a nossa força e logo nos tornamos desanimados. Então, se a gente fica muito tempo nessa situação, só pensando em quão injusta é a nossa vida, por que só comigo que é assim? Por que só eu que não consigo? A gente acaba tirando o foco do Senhor e colocando na determinada situação. E isso vai gerar um desânimo natural sobre sua vida. Então, que na noite de hoje, a gente realmente possa entender que esses pensamentos, que às vezes podem ser colocados de forma negativa na sua vida, é uma porta para você desanimar. Então, não desanime, não abra portas e para pensamentos que vão te dar desânimo. Porque querendo ou não, você percebe, você sabe quais são os assuntos, que quando toca nesse assunto, você, não, esse assunto aí é o assunto que mais toca em mim, que, não, me gera uma tristeza, eu não gosto nem que fale nesse assunto. Porque você conhece a sua vida, você sabe quais são as portas, quais são os pensamentos que geram esse desânimo para você. Então repreenda essas portas e haja da forma correta, haja confiando no Senhor. Porque algumas vezes a gente quer o quê? Criticar, a gente quer julgar, né? E isso acaba fugindo do nosso controle.
E aí quando a gente vê, a gente está afundado, né? Literalmente afundado no desânimo. Não quer que nada realmente aconteça. Então não encha o seu coração nem de raiva e nem de amargura por quem quer que seja ou por situações que seja sobre a sua vida. Realmente no Senhor a gente consegue alcançar e libertar toda essa amargura e raiva. Eu não estou dizendo aqui que você nunca deve desanimar, porque isso virá muitas vezes em nossa vida. Mas não permita que ela tome conta do seu coração e não deixe a fadiga da batalha afastar você da vitória. Então não estou dizendo que aqui não vai haver momentos de desânimo. Vai haver momentos de desânimo sim, porque é natural da vida. Mas você não deve se afundar no desânimo. Você não deve se afundar na negatividade. Você não deve se afundar justamente em desprezar os momentos que você está vivendo. Mas sim, confiando no Senhor, você vai ter a vitória. Porque é Ele, como eu falei, que batalha por você. É Ele que vai atrás daquilo que você tanto está almejando. É esse o sonho do meu filho. Então o que eu vou fazer como um pai que ama muito o meu filho? Eu vou lá e vou abençoar o meu filho. Eu acredito que para quem é pai, para quem é mãe, não tem felicidade maior do que quando você presenteia o filho com aquilo que ele pediu. Poxa, eu quero muito isso. Está aqui, meu filho, o presente que tu pediu. A alegria dele é, com certeza, muito animado, fica muito feliz. E essa também é a nossa alegria, quando a gente recebe do Senhor aquilo que tanto a gente pediu para Ele. Então nunca desanime, na forma de pensar que você não vai alcançar aquilo que Deus já determinou para a sua vida, porque se Ele determinou, vai acontecer. Amém? Então, um outro exemplo também, que é até bem comparativo, é quando se muitas vezes quem já assistiu aqui corrida? Todo mundo aqui já assistiu uma corrida? Corrida é realmente correr, não é aquela de carro não. Aquela corrida mesmo do pé no chão, e correndo. Qual é o objetivo para quem está correndo? Ganhar, chegar em primeiro lugar. Porque quem chega em segundo nem conta muito, mas quem chega em primeiro é que ganhou aquela corrida. Quando ganha aquela corrida, você vai lá para a pessoa, você vai perguntar alguma coisa para ela. Qual é a sensação que ela está? Ela está o quê? Ela está feliz, mas ela está cansada. Ela correu, conseguiu o seu objetivo, está feliz, está realizada, mas está o quê? Cansada. Mas esse somente é o cansaço físico, não é o cansaço de alma. A pessoa correu, se dedicou e conseguiu a vitória. Então na nossa vida pode ter também momentos como esse, que a gente corra aí nessa corrida da vida, alcance a vitória, mas a gente cansa, porque nós somos humanos. Mas a sua mente, a sua alma, ela está em paz, ela está feliz com a vitória que conseguiu. A mesma coisa acontece, eu estava assistindo o jogo do Flamengo, e aí sempre no final também tem o que? As entrevistas que é feita com os jogadores. Eles estão lá derretendo em suor, mas o que importa? Que o time ganhou, É só isso que importa. Então, muitas vezes a gente também pode falar para alguém, cara, consegui a vitória. Cara, mas tu tá suando, tu tá cansado. Não foi difícil a minha vitória, mas eu consegui. Então, às vezes você pode chegar para alguém e vai dizer isso. A minha vitória foi difícil, mas eu consegui alcançar ela, eu consegui o meu objetivo no Senhor. Amém? Então, realmente, nunca pare de sonhar. Nunca desista de nenhum sonho. Se você tem um sonho, realize, busque. Vai cansar, mas você vai conseguir. Porque se você colocar realmente nas mãos do Senhor, Ele vai abençoar. O que mais Ele quer é abençoar a cada um de nós, É abençoar e realizar os nossos sonhos. Amém? Então, depois da gente descobrir o que produz o desânimo, a gente precisa entender o segundo ponto. Uma outra chave que Davi nos ensina é que a gente se deve reanimar. Se reanimar em quê, Jefferson? No trabalho, nas realizações, no relacionamento, num sonho? Não, se reanimar no Senhor. Amém? Então, Davi, uma pergunta para vocês. Davi, ele poderia ou não poderia ter desistido de tudo? Poderia, não poderia? Com certeza, imagine todas essas circunstâncias aí que ele passou, ele poderia simplesmente desistir de tudo. Mas, claro que ele poderia, mas se ele realmente fizesse isso, seria o fim da história para ele. E a gente não ia conhecer Davi como conhecemos hoje. E ele nunca teria chegado ao trono.
Porque pouco tempo depois desse episódio que eu contei para vocês, não demorou muito tempo, Saul morreu. E aí, nesse momento, justamente Davi, ele já estava com a promessa sendo realizada de ser o rei de Israel. Então, quando a gente vê isso daí acontecendo, hoje em dia, achar que o que é terreno vai nos reanimar, vai acabar gerando um erro. Porque você acha que, não, o meu sonho é o principal, o meu relacionamento é o principal, minha família é o principal, meu trabalho, faculdade, ou o que quer que seja, vai mostrar que não vai durar muito tempo. O desânimo, ele surge, e não tendo uma base sólida em Cristo, o cansaço, ele vai surgir. Você pode estar no trabalho muito bacana, eu gosto muito do meu serviço, gosto muito da faculdade, gosto muito disso, mas uma hora ou outra vai gerar um cansaço para você. Por quê? Porque você está colocando o seu ânimo no que é terreno, no que é superficial. Mas se você colocar o seu ânimo no que é sobrenatural, realmente nada vai abalar você, porque a sua fé está na rocha que é o Senhor. Amém? Então, ao invés de desistir, a palavra de Deus, ela diz que ele se reanimou no Senhor. Então, se reanime nele. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é o desejo que muitos aqui possam estar querendo alcançar, mas o seu ânimo, que muitas vezes pode não estar sendo realizado hoje, mas não desanime. Já está demorando muito tempo, mas pode ter certeza que esse ditado popular que diz aí que Deus escreve certo por linhas tortas, está repreendido uma coisa dessa, porque Deus, ele escreve certo, escreve, e a linha, ela não é torta, ela é reta, ela é com um alvo, ela é com um determinado objetivo. Amém? Então, isso daqui é o principal. A gente deve abrir a nossa boca e confessar o que diz lá em 1 João 4, coloca aí, 1 João 4:4, só a parte B, como diria o pastor Ronildo, só a parte B. O que a gente diz? Porque maior é aquele que está em... Não, desse jeito aí não está em ninguém. De novo. Porque maior é aquele que está em... do que aquele que está no mundo. Então, maior é aquele que está dentro de cada um de vocês do que aquele que está no mundo. Nada do que está lá fora vai impedir você de usufruir daquilo que já tem para a sua vida. Não vai ser fácil algumas vezes, mas pode ter certeza que vai acontecer. Está demorando um certo tempo, mas vai acontecer. As circunstâncias estão dizendo que não vai dar certo, mas vai acontecer. Se você realmente crer no Senhor e acreditar que maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Lá fora vai fazer tudo o contrário, mas dentro de mim há uma certeza de que eu vou alcançar no Senhor aquilo que Ele já determinou para mim. Amém? Então, declare realmente isso, que você é forte no Senhor, que você é ungido e foi capacitado de uma forma sobrenatural para combater a batalha da fé. Porque a fé, querendo ou não, ela se torna uma batalha. Porque você, em muitos momentos, vai passando por dificuldades em que a sua fé é testada. Passa por outra dificuldade em que a sua fé é testada. Mas você não deve em nenhum momento desanimar. Porque é o Senhor que vai te fortificar. É o Senhor que vai te dar ânimo. É o Senhor que vai te dar a alegria. E confie realmente nele. Converse com o Senhor. Porque é Ele que vai te dar o direcionamento correto através do Espírito Santo. Porque às vezes a gente tem algumas pessoas que são amigos, familiares, que a gente vai conversar, né, sobre alguma situação difícil. E o conselho que eles dão, eita, tá complicado, né? Menino, tem ali uma festa, bora lá. Né, tu vai se animar rapidinho. Ah, tem bem ali o negócio, bora ali num jogo, tu vai se animar, bacana. Às vezes faz o quê? Passar raiva, né? Em vez de se animar. Numa festa, vai lá, querendo ou não, acaba bebendo ou qualquer outra coisa. No outro dia, é dor de cabeça, é enjoo, é passar mal. Fora as outras coisas que possam surgir. Então, infelizmente, algumas pessoas, elas podem dar conselhos que, aos nossos olhos, se a gente não tiver uma visão espiritual, a gente vai acreditar. Realmente é isso, ó. Acho que uma festa ia resolver esse meu problema, ia me animar. Ou não, acho que eu vou, alguma atividade, alguma ação, tudo isso, ela pode sim animar você? Claro que pode, mas vai se animar por um curto espaço de tempo. E o que é pior, pode gerar uma consequência maior do que o problema que você estava querendo resolver. Então, ambientes como esse, é um ambiente que, se você está passando por alguma dificuldade ou conhece alguém, cara, me diz aí, me dá algum conselho, minha vida realmente está muito difícil, tu poderia me dar algum conselho de para onde eu devo ir? Cara, só o Senhor. Não
Então eu te convido a todo domingo, às 18h30, lá no prédio da Igreja Vida, na Avenida Tancredo Neves, número 7, a ter um encontro com o Senhor, porque pode ter certeza que ali você vai sair animado, não é por uma semana não, você vai sair animado por muito e muito tempo, amém? Então, quando você fala de uma maneira correta consigo mesmo, né, que é aquela famosa ação, quem aqui não fala consigo? Aquele momento que você está só tu e tu fica ouvindo as vozes da sua própria cabeça, né? Você fala o que para você mesmo? Se fala coisas boas ou coisas ruins, né? Algumas vezes, bem no passado, eu falava só besteira para minha cabeça. Disse assim, ó, não vou passar por aqui porque está todo mundo me olhando, eu vou disfarçar. Ou quando não, eu pegar no celular, tá ninguém me olhando, ninguém está me vendo, né? Então, você deve alimentar para a sua vida somente coisas que vão edificar também o que habita dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Se você realmente falar, internalizar isso dentro de você, eu sou capaz no Senhor, eu sou forte no Senhor, eu sou realmente aquele que vai alcançar os objetivos no Senhor. Quando você internaliza isso, não tem como o inimigo querer agir com a sua vida. Quando ele vai ver você e diz assim, rapaz, como é que eu vou atacar ali, pastor Ronildo? Olha esse homem que está sorrindo, dormindo, né? Esse homem está feliz no Senhor, não tem como atacar um homem desse. Vou procurar um outro que está o quê? Desanimado, além de fisicamente, está também emocionalmente, espiritualmente. Então aquele dali é uma brecha que o inimigo acaba usufruindo, infelizmente causando muitos problemas. Mas quando você está animado, está realmente feliz no Senhor, não tem como. O inimigo parte logo em retirada e diz assim, não, esse aqui realmente está protegido, porque ele sabe quem ele é. E o inimigo que mais ele tenta travar na nossa vida é dificultar a nossa identidade. A gente não saber quem a gente é. E nós todos somos filhos do Senhor. Amém? E aí o último ponto, né, é vista-se com as vestes de justiça. Abre lá o versículo 7. Diz o seguinte, 1 Samuel 37. Isso. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal, que é justamente o que vem representar uma das partes principais da justiça de Cristo. Então, depois de se reanimar no Senhor, a segunda coisa que Davi fez foi pedir a estola sacerdotal, que era a peça que o sacerdote utilizava, que era representada pela túnica feita de linho. O linho é um símbolo da justiça de Cristo. Hoje, nós somos sacerdotes reais do Senhor. Então, naquele tempo, ele precisava vestir isso. Hoje, você não precisa simplesmente vestir um acessório. Você já é sacerdócio real do Senhor. Amém? Que é o que diz lá em 1 Pedro 2,9. Coloca aí para mim. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, sois raça eleita, amém? Sacerdócio real, amém? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você já é um sacerdócio real, você já é um sacerdote de Deus, você já foi escolhido, você é um povo exclusivo de Deus. Não tem como dizer que não, você não é de Deus. Eu sou exclusivo de Deus, eu sou do Senhor, amém? Então quando nós rejeitamos toda a justiça própria e nos vestimos com a justiça de Cristo pela fé, então podemos vencer toda oposição que o inimigo possa querer levantar sobre nossa vida. Quando abrimos a nossa boca e confessamos que somos justiça de Deus em Cristo, nós somos habilitados a ouvir a direção do Espírito Santo que nos conduz à vitória. Então é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que é Ele que vai te conduzir a vitória, Ele que vai te direcionar. É esse o caminho que você deve seguir se você tem esse objetivo. Mas eu acho que esse caminho é que serve. Se você for para esse caminho pela sua própria decisão, pode ter certeza que você vai dar com os burros na água.
Mas se você for com a convicção e a certeza do direcionamento do Senhor, a provisão, Ele vai estar com você durante todo o percurso, e quando chega lá no final, a vitória do Senhor e receber as bênçãos que Ele tem para derramar sobre sua vida. Amém? Então, realmente, a gente precisa abrir a nossa boca e confessar aquilo que Deus já determinou sobre nós. Então, realmente, não desanime. Se você tem um sonho, continue colocando esse sonho dentro do teu coração. Essa chama, ela não deve apagar de jeito nenhum. Já essas pessoas estão dizendo que não, mas Deus disse que sim, então vai acontecer. Jefferson, eu estou vendo que não está acontecendo no meu tempo, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? Então, assim como Davi, você deve estar passando por alguma dificuldade por algum tempo. E a tribulação levou ao cansaço e a um profundo desencanto. E você não está percebendo nada realizar em sua vida. Mas você deve se lembrar de que o propósito de Deus não mudou. E a sua promessa vai se cumprir em sua vida. Assim como também cumpriu na vida de Davi. Ah, Jefferson, mas Davi foi um grande homem da caminhada com Cristo, da caminhada com Deus, na verdade. E isso você também é. Você também é um grande homem, você também é uma grande mulher nessa caminhada. Assim como esse exemplo que foi na Bíblia de Davi, você também vai ser um exemplo. Se você tem testemunha daquilo que Deus operou na sua vida, você também podia ser citado, porque você é um filho de Deus. Você é aquele que também pode servir de exemplo. E não tem melhor forma para a gente expressar o que Deus faz na nossa vida, se não for através dos testemunhos. Né? Eu creio que cada um de nós aqui tem pelo menos, testemunho para dar da graça e do favor de Deus, ou da misericórdia dele sobre nossa vida. Então, se a gente tem isso para falar, a gente também pode usufruir dessa bênção. Então, quando Davi ele enfrentou a sua maior luta, foi o momento em que ele estava mais próximo de ver o cumprimento da promessa. Então, não pense que é o tempo que vai definir o que pode acontecer lá no futuro. O que pode definir e o que define, na verdade, o que vai acontecer é Deus. Deus é Ele que define. E nessa caminhada inteira, você às vezes passa por momentos que você precisa se amadurecer para você receber aquilo que o Senhor vai te dar. É como os pastores utilizam muito de exemplo. Ah, meu filho, tu tem aqui de herança, né? Vamos supor para Sara, tem aqui um carro para me te dar. Ela já pode dirigir esse carro? Não pode, porque ela não tem a idade correta, ela não tem o amadurecimento correto para usufruir desse carro. Mas no tempo certo, está aqui, minha filha, a chave. Você já está amadurecida, você já tem a idade certa, usufrua disso. Assim também Deus faz com a gente. Porque às vezes você quer tanto uma coisa, mas você ainda não está amadurecido o suficiente para receber aquilo. E aí você pensa que é culpa sua. Não, é no processo, é nessa caminhada que você vai sendo amadurecido e capacitado pelo Senhor. Amém? Então, quando tudo se levantar contra você, saiba que a sua vitória está à porta. Então, permaneça firme, nunca desista, permaneça firme. Não pense que é questão de tempo, não, é questão que o Senhor só está te amadurecendo. Ele está te proporcionando momentos para você perceber que é Ele quem te capacita, que é Ele que vai te direcionar para o ponto certo. Então, quando nós enfrentamos uma luta por muitos anos, é fácil a gente ficar desanimado e cansado, mas não se canse de fazer o bem, a coisa certa. Tem vezes que a gente já está tão afundado em muitos problemas e muitas tribulações, que a gente não quer fazer absolutamente nada, nem às vezes o que é certo. Por exemplo, já estou tão desanimado, hoje tem culto, né? Acho que eu não vou hoje não, vou ficar em casa, achando que vai resolver o problema. Não vai resolver, às vezes a situação só vai piorar ainda mais. Hoje, poxa, eu estou tão cansado vindo do serviço da faculdade, hoje tem célula. Não, mas vou mandar para o meu líder, ocorreu um imprevisto, né? Ixi, o que tem de líder que recebe essa mensagem linda, ixi, ocorreu um imprevisto. Aí você reforça, mas que imprevisto? Não deu, porque o imprevisto é um problema aí bem particular. Aí, que problema particular? Estou com dor de cabeça. Né? É um clássico, a dor de cabeça como resposta. E já teve vezes que eu também disse isso, que o meu motivo de ir era dor de cabeça. Mas aí eu aprendi que nessa caminhada, rapaz, se eu estou com dor de cabeça, eu estando em casa, se eu tomei um remédio, eu vou esperar acontecer o resultado de eu ficar bem. Então por que eu não posso esperar na célula? E às vezes eu vou e usufruo desse remédio na célula. Quando eu penso que não chego lá, não tem mais dor de cabeça
nenhuma. Então, às vezes, o inimigo ele vai tentar colocar impedimentos bobos na sua vida. Uma dor de cabeça, um imprevisto que acontece, mas sempre diga não para qualquer atitude como essa. É o que às vezes o inimigo quer para usufruir e te atrapalhar. Ah, tem uma vigília para acontecer. Cara, eu vou para essa vigília. Ah, tem um culto, eu vou para esse culto. Ah, eu não estou bem emocionalmente, é mais um motivo para você ir e não ficar debaixo da coberta achando que o problema vai ser resolvido, porque ele não vai. A gente tem que ir em busca da solução e a solução é Cristo Jesus. Amém? Então o seu tempo de colheita ele realmente está chegando. Quem crê nisso? Amém. Então no dia de luta ou da frustração, Davi ele chorou até não ter mais força, mas ele se levantou e se reanimou no Senhor. Então para alguns aqui que eu já contei, né, eu tive uma dificuldade muito grande com a questão da paternidade, porque meu pai, desde a barriga da minha mãe, ele me rejeitou. E eu demorei 20 anos da minha vida para começar a perdoá-lo, que não foi necessariamente do dia para a noite que eu perdoei, foi um processo, mas depois de 20 anos eu comecei a ter essa iniciativa. Eu tive um encontro com Deus e disse, não, agora eu vou tomar outras atitudes em relação a esse problema. Isso daqui é o que estava prejudicando a minha vida, e eu decidi me reanimar no Senhor. Para que eu vou ficar me preocupando com um pai terreno se eu tenho um pai celestial que me dá tudo? Né? O pai terreno ele se afastou, mas o pai celestial ele está ali presente, ele está do meu lado. Então me reanimei na presença do Senhor, eu chamei ele com muita intensidade de pai. Esse é o meu verdadeiro pai, é ele quem realmente me dá o sustento. E aí, recentemente, para quem sabe, né, já até comentei a última vez que eu preguei, eu perdi, né, a minha avó em fevereiro. Né? E a minha avó, eu tenho minha avó e minha mãe, né? E elas duas são peças chaves para a minha vida. E quando às vezes eu ficava só pensando, quando ela adoecia, que eu ficava refletindo, eu imagine quando eu perder a minha avó, vai ser uma tristeza muito grande para a minha vida, eu não sei como é que eu vou viver, eu sobreviver, a minha avó é tudo para mim, junto com minha mãe. E infelizmente quando minha avó faleceu, eu chorei bastante, mas aí eu busquei me reanimar em quem? No Senhor. Porque eu sei que é difícil, né? Para quem aqui já perdeu alguém, sabe a dificuldade que é, sabe como é doloroso. Mas se você continuar nesse sofrimento, nessa angústia, você vai impedir o agir de Deus sobre você. Porque toda vez que Deus quiser abençoar, você vai logo pensar na tristeza, no luto, sendo que nós sabemos o quanto é difícil, mas se reanimar no Senhor é essencial. Porque a gente sabe, se a gente gosta muito dessa pessoa, se a gente ama muito essa pessoa, e se a gente crê que ela está com o Pai, não tem lugar melhor para estar. Então é isso que gera um descanso e gerou um descanso para a minha vida. Então realmente na noite de hoje, descanse no Senhor. As batalhas elas podem realmente até surgir, mas se você confiar no Senhor, Ele já venceu essa guerra por cada um de nós. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor.